Bom, para quem já acompanha alguns vídeos aqui no canal, sabe que eu tem vídeos que eu pego e leio a palavra, e é de quase 1 hora de vídeos, e tem vídeos que é necessário fazer isso, porque geralmente uma parte dos vídeos aí que se fala são vídeos curtos. As pessoas elas não ensinam, não explicam de verdade direito, né, como deveria ser. E também com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor nisso, que eu sou o exemplo disso, nada disso. Pelo contrário, eu faço isso justamente porque aquele que mais aprende lendo, aquele que mais aprende exercitando e procurando viver aquilo que se lê, sou eu. Então, se eu falo sobre pecado, se eu falo sobre alguma coisa, o principal alvo primeiro sou eu, né? Quando um guerreiro puxa de uma espada, ele puxa a espada que está na bainha atrelada ao seu corpo, né? Então, a primeira coisa que a espada está tocando é o corpo do próprio possuidor da espada, né? Então, partimos desse princípio aí. E eu queria fazer uma observação, né? Estou lendo aqui um livro de números. São poucas observações, né? Sobre a rebelião, né? Que houve ali contra Moisés, Coré, Datã e Abirão, né? Vou ler vou ler poucas partes, mas tentando explicar alguma coisa assim, né? Pela misericórdia de Deus, né? E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados assembleia, homens de posição. Preste atenção, uma das primeiras observações que eu quero fazer é o mal, quando ele se levanta, ele sempre vai se levantar com argumentos fortes demais, com argumentos muito bons, e ele sempre vai se levantar procurando avalizar o mal dele como se fosse um bem, como se fosse uma coisa boa, e com gente que vai vir junto para poder dizer assim: não, é verdade, está falando a verdade sim, e olha só, eu assino embaixo, tá certo. E é necessário a gente ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque não passa de mal, é o mal, é o mal, só que, sabe, olha só que interessante, olha o discernimento que Deus me deu agora, olha só que interessante, ó, presta atenção. Olha só, Deus já me lembrou outra coisa agora também, por causa desse gesto que eu fiz agora. Preste atenção, antes do que eu ia falar agora, tá? Vou falar uma coisa bem antes. Olha só, quando você vê vídeos, até mesmo de pregadores, de cantores, de coisa, pessoas fazendo assim, ó, ou assim, ai meu Deus do céu, que não sei o que, ou assim, então assim, ou então assim, fazendo não, que não sei o que, é isso aqui eles estão fazendo, você não sabe, talvez pela sua falta de conhecimento em estudar esse tipo de coisa. Muitos pregadores, muitos cantores, tá? Estão fazendo o sinal do olho que tudo vê. É um símbolo Illuminati, né? E ao contrário de quem pensa que isso é uma teoria da conspiração, não é mais, tá, gente? Infelizmente, o mal, eu tenho conversado até com alguns amigos assim em particular, o mal ele tá
agindo de uma forma tão avassaladora que ele não está mais fazendo questão de ficar escondido, não. Antes era na questão subliminar, agora é declarado, é descarado. Então você vê, muitos inclusive, ó, presta atenção, além desse sinal aqui, assim, pode ser feito assim. Ó, às vezes a pessoa faz assim, ó. Pois é. Repare, às vezes a pessoa está de óculos, não só por uma questão habitual, ela pegar o óculos e levantar, ou levantar assim, a pessoa faz isso aqui, ó, no óculos, ó. Levanta ele, ou dá aquela, sabe, aquela ênfasezinha no olho assim. Essa pessoa, para quem está vendo, que entende, é um sinal entre eles, tá bom? É uma comunicação entre eles. Essa é a verdade, tá? Aí eu já vi ultimamente até gente fazendo assim, ó. Irmãos, que não sei o que, irmãos. E fica um tempo assim no vídeo falando. Irmãos, poxa, que tu vê, né? Como é que pode falar isso de mim, que não sei o que. Ou então assim, poxa vida. Irmãos, por favor, irmãos, não sei o que. É natural? Isso aqui é natural? Eu ficar falando assim no vídeo, ficar assim, sim, durante um tempinho. Irmãos, que não sei o que. Pois é, né, irmãos? Né? Não, irmãos, não é natural. Isso aqui é um sinal que está sendo dado para quem entende, tá bom? Como quem diz assim, ó. Estou me comunicando a quem eu sirvo. Tá bom? Isso tem que abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos. Porque quando você tem os seus olhos abertos, você consegue ver o que a maioria não consegue ver. Entendeu? Você consegue enxergar de uma forma que a maioria não consegue enxergar. Então, tô falando aí da rebelião, né? Coré, Datã e Abirão. E aí eu fui fazer o gesto do olho, né? Fazer assim, aí lembrei dessa questão de informar os irmãos, né? Porque eu tenho visto ultimamente, sobretudo nesse último ano agora, 2024, assim, isso já acontece há um tempo, mas nesse ano de 2024 está muito descarado, muito escancarado as coisas. Cantores evangélicos, inclusive, que liberam bênção. Talvez, assim, o propósito de Deus em eu gravar esse vídeo nem tenha sido exatamente essa questão da rebelião, mas de talvez passar alguns detalhes assim. Às vezes está assim, ó, o Senhor te abençoe, e o Senhor... Irmãos, aí alguns vão usar como desculpa, isso aqui quer dizer eu te amo em libras. Irmãos, porcaria nenhuma, tá bom? Pesquisa bem o que é isso. Isso aqui é um símbolo satanista. Pesquisa sobre Aleister Crowley, acho que é esse o nome do cara. Pesquisa sobre satanismo, você vai ver. Pesquisa sobre aquele rock hardcore mesmo, que é assim, bem trash, né? Comumente se vê esse símbolo aqui sendo feito. Isso aqui quer dizer que você está invocando uma entidade. Se eu não estou enganado, o nome dessa entidade é Orlok, alguma coisa assim. E você está invocando aquela entidade sobre si e sobre aquele ambiente que está sendo influenciado sobre aquele gesto que você está fazendo. Então, quando você está fazendo assim, você pode reparar, eu já estudo isso há anos, isso não é uma coisa, né? Entendeu, né? Isso não é uma coisa corriqueira, tá? Isso é uma coisa que está sendo liberada sobre o povo, não só o povo massa, né? Massa de manobra, esses anos todos, mas o povo de Deus. E sem conhecimento perece e é levado cativo. Isso aqui, ó, que eu estou fazendo, tá vendo? Tá percebendo aqui, ó? A minha Bíblia é toda riscada, toda sublinhada. Não sou melhor que ninguém, mas são partes que eu já li. E se eu não tivesse lido, eu não teria condição de falar e não teria condição de ensinar. Isso é muito importante. Jesus falou assim: meu povo é levado cativo por falta de conhecer quem? Luiz Henrique.
falta de conhecer Malafaia, falta de conhecer o Santiago, o Cláudio Duarte, né? Não. Conhecimento. Fazer de novo. Você entender o que é o conhecimento real diante de Deus. Conhecimento. Palavra. Ele disse: eu sou a palavra, eu sou a vida. Ele também fala que ele é a água viva, né? Do rio que jorra do trono de Deus. Então, se você não beber, irmãos, dessa água aqui, você está ferrado. Você está lascado. Você está ferrado de verde e amarelo. Inclusive o nosso verde e amarelo, eu tenho até um outro vídeo aí no canal mostrando, né, que não significam nada daquilo que ensinaram nas escolas. Também é tudo uma mentirada danada. Tudo uma mentirada. Então o que acontece? Se você não buscar na palavra, não buscar o conhecimento real, ele disse assim, ó: eu sou a vida. Deixa eu segurar um pouquinho, porque tá passando o cara da uva sem caroço. Aí, banana prata, R$10 a cartela do ovo. Vou usar até isso, irmãos, olha só. Hoje você fica parado se você quiser. Não fica orando, pedindo a Deus um emprego. Ai, Senhor, me abençoa com o emprego. Ai, o Senhor vai abrir as portas. Meu querido, minha querida, vai pra rua. Vai procurar o que fazer. Vai procurar um trabalho. Não procure emprego. Peça a Deus sabedoria para você talvez empreender. Às vezes você sabe fazer um sacolé. Ah, mas sacolé, poxa, eu tenho vergonha. Pô, então você tem vergonha. Você tem vergonha de comer? Não? Precisa comer? Precisa encher a barriga? Precisa? Então você tem que esquecer essa bobagem. Você sabia que eu ração e alimento para os meus bichos eu ganho, graças a Deus. Mas se eu não ganhasse, eu tenho disposição e não tenho vergonha na cara, porque tem muita gente. Essa é uma falta de vergonha na cara que é boa, tá? Ou seja, eu pego a minha carrocinha, vou para as lixeiras. Presta bem atenção no que eu tô falando. Eu vou para as lixeiras dos mercados. Não é lixeira aquela que tipo o aterro sanitário. Não, aterro sanitário não. A lixeira é essas bombonas grandes assim, azuis. E eu vou lá e geralmente esse pessoal, eles colocam. E aproveitando e continuando com a questão do barulho, eu vou nessas lixeiras de sacolões, mercados, e vou lá, pego folhas, legumes, frutas, verduras e dou para minhas cabras, para minhas galinhas e para os meus bichos, coelhos e tudo mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, mas eu estou fazendo uma coisa que não precisa, né? Poxa vida, você é funcionário público, você não precisa fazer esse tipo de coisa. Meu querido, minha querida, cada um tem o estilo de vida que quer levar. Tem gente que quer mostrar um estilo de vida que não pode sustentar. Infelizmente, ou felizmente para alguns, né, que são os poucos que governam a nossa sociedade, isso é maravilhoso. Porque se você tiver uma grande massa de pessoas que eles querem viver de uma maneira que não podem sustentar, o que eu vou ter? Uma massa de pessoas que não sabem o seu valor e que vão trabalhar por qualquer valor, inclusive por valores pequenininhos assim, para poder sustentar o estilo de vida que eles não conseguem pagar. Sabedoria? De onde vem isso? Eu sou muito... Não, Deus. Examinar as escrituras, porque elas testificam de mim. Foi o que disse isso? Isso é uma coisa criada por mim? Não, isso não é criado por mim.
Só que até isso que eu estou falando aqui, até isso é ofensivo. Nesse mundo, desculpa a expressão, tá? Para quem é mais conservadorzinho, para quem é mais, sabe? Desculpa, mas eu vou ter que falar. Nesse mundo bosta que nós estamos vivendo hoje, tudo virou ofensivo. O fato de você dizer a verdade a quem precisa ouvir a verdade se tornou extremamente ofensivo, se tornou extremamente ruim e passou a te transformar no mal para aqueles que são do mal. As pessoas não aceitam mais. As pessoas não aceitam mais ouvir a verdade. Você entende o sentido dessa palavra, que se nós nos calássemos, as pedras clamariam? Pois é. Então, esse é o tempo onde a gente não deve mais ficar de boca fechada. A gente não deve ficar de boca fechada, porque eu vou trazer conhecer a palavra é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Porque Deus fica o tempo inteiro te bombardeando com a verdade, 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 a verdade. E além de ser um legado mental, a verdade ela vai se tornar uma praga para você se você não quiser viver na verdade que você conhece e que é a verdade. Então, quando você conhece a verdade e ela te liberta, não tem como você ser mais burro nunca mais. E aí vai se tornar um grande problema. Por quê? Olha só, Deus ele fica bombardeando a minha cabeça o tempo todo com isso. Ó, presta atenção. Eu pensei em falar outra coisa. Olha o que Deus me colocou agora. Que Paulo, eu não gosto de pregar muito sobre o evangelho de Paulo, tá? Porque o evangelho tem que ser o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo foi nada mais, nada menos. Mas foi o grande. Tem muita gente que exalta demais Paulo. Paulo sofreu a lei da semeadura. Ele semeou, ele sofreu, e Deus permitiu as consequências do evangelho que ele não viveu e que ele matava cristãos antes, para ele saber exatamente o que ele fazia. E ele viver e morrer por amor do evangelho do Cristo que ele perseguia. Tá bom? Entendidos? Então, por isso também, voltando ao contexto do que eu estava explicando, Paulo, ele disse assim, para os que estão sem lei. Olha só que interessante. Para os que estão sem lei. Como se eu também não tivesse lei. E aí ele vai descrevendo uma série de características de grupos de pessoas que ele, no caso, foi se inserindo para poder, com sabedoria e humildade, ir ganhando aquelas pessoas no entorno daquele contexto onde ele vivia. Preste bem atenção. Paulo era poliglota. Eu nem vou parar para explicar a questão de línguas agora, porque as línguas eram humanas. Essas línguas espirituais sempre foram humanas, tá bom? Contexto de Atos 2, e todas as palavras que você pegar aqui, o contexto de línguas, se te ensinarem diferente disso, é mentira. É mentira. Línguas espirituais, fechando o assunto aqui, só nessa vírgulazinha aqui que eu tô tirando para falar sobre isso. Todas as vezes que os anjos, eles se apresentaram à humanidade, de qualquer forma que eles se apresentaram, mas em sua totalidade eram de forma humana, eles se manifestavam assim, de carne e osso, eles falavam língua humana. Ele não falava xalabaias, labassúbias, ele não falava pipocas carameladas, ele não falava me cantas que tu me... Não, eles falavam linguagens humanas. Beleza, acabou. Fechei esse ponto. Partindo da onde eu estava. Por isso Paulo, ele disse coisas como essa: para os que estavam sem lei, como também se eu não tivesse lei. Olha só que sabedoria. Isso vinha de Paulo? Não, vinha de Deus. Aí ele vai citando ali, como eu falei, uma série de grupos que tinham as características, esses grupos que Paulo ia, entenda, seja maduro para entender o que eu vou falar agora, tá? Que o Paulo ia serpenteando entre eles, que a palavra de Deus diz:
ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente faz o quê? Vai serpenteando, ela vai estudando o terreno onde ela está. Era isso que Paulo fazia após a conversão. Então ele se submetia muitas das vezes a coisas, a leis dos grupos nos quais ele se inseria. E aí no final, que Paulo fecha o entendimento do texto, né? Ele diz assim, ó, e isso eu acho uma coisa de uma sabedoria tão celestial que, assim, só poderia vir de Cristo. Prestem atenção, preste atenção. Fiz-me de tudo para com todos. Olha isso. Fiz-me de tudo para com todos, para que de algum modo, olha a profundidade desse texto, pelo amor de Deus, preste atenção. Fiz-me de tudo para com todos, para que de algum modo pudesse chegar a salvar alguns. Eu te pergunto, foram todos os salvos? Ele conseguiu salvar todos? Falou para todos, todos ouviram, mesmo os que não queriam ouvir, todos ouviram. Então Paulo, ele esteve ali dentro de um contexto, talvez durante algum tempo, quem sabe meses ou anos, em alguns lugares. Isso me leva também a lembrar do contexto de helenismo, né? Helenismo, aí o grande precursor dessa tática foi Alexandre o Grande. Por que Alexandre o Grande foi o grande? Porque ele era poderoso como um gigante? Não, porque ele era gigante na mente. O que ele fazia? O que o helenismo faz? E até hoje isso é usado, tá? Não se engane, até hoje isso é usado. Alexandre o Grande, ele... Vocês estão vendo aqui, Bíblia só, né? Esse é conhecimento que você estuda normalmente. Você pode pesquisar e aprender sobre isso. E se você pesquisar e ver que o que eu estou falando aqui é mentira, você pode comentar aqui nos comentários desse vídeo e dizer, ó, você está mentindo. Helenismo não era isso não, tá bom? Assim, helenismo, Alexandre o Grande, ele ia para os locais, para as cidades, para os países, né? Por isso que ele conquistou todo o mundo da sua época. Ele praticamente conquistou com essa técnica de, vamos dizer assim, de persuasão, de conquista, de invasão, né? Por quê? Alexandre o Grande, ele ia para os locais, não somente ele ia, mas ele enviava os seus principais, os seus exércitos, dos seus soldados, dos seus generais, e ia para os locais. O que eles faziam? Constituíam família naqueles locais, se relacionavam com as mulheres daqueles locais. Pensa aí, estrangeiros que vêm para o Brasil, todas as raças e etnias. Vai pensando. Constroem história, tem bairros de outros países aqui no nosso país, bairros inteiros, que inclusive falam a língua desses outros países. Você sabia que inclusive na nossa Amazônia tem bairro que só fala arigatou sayonara japonês? Você achou que na Amazônia só tinha índio? Não, na Amazônia tem alemão, tem japonês. E você aí achando que a Starlink está de brincadeira. Entendeu? Então, Alexandre o Grande, ele ia para esses
para esses locais e enviavam os seus também, para que eles constituíssem famílias. Eles se casavam com as mulheres, tinham filhos, e no passar do tempo, dos anos, o que acontecia? Se aquele povo era um povo em potencial de se levantar contra a dominação dele, já não eram mais os seus, entendeu? Já eram os seus filhos que cresceram naquelas localidades, eram as suas mulheres, eram os seus parentes. Então ele dominava todo o mundo que ele conhecia. Alexandre o Grande. Entenda, para você ser grande, você não precisa ser grande. Não precisa ser grande. Você tem que ser grande. Tem que ser grande na mente. Como é que você consegue ser grande na mente na sua totalidade? Conhecereis a verdade vos libertará. Você entendeu por que quando você conhece a palavra, por que quando você conhece a verdade, nunca mais você vai conseguir ser burro de novo, e pode ser que isso para você seja um legado um pouco pesado, porque onde você for falar, vão ter duas reações a seu respeito. Eu poderia enumerar três, mas eu vou dizer as duas principais. Ou vão odiar você, porque aquele lugar pertence à mentira, ou tem ali os mentirosos infiltrados. Ou você vai encontrar os seus pares, ou você vai encontrar os seus, e aí vai ser uma bênção. Eu ainda não tenho encontrado os meus, espero, faço votos que você encontre os seus, né? Porque quando você busca a verdade, quer a verdade, e você procura praticar a verdade, sabe, o pouquinho que você conhece, você começa a ser problemático. Como assim problemático? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e se o mundo jaz no maligno, todo o mundo está infectado com essa praga da mentira, da praga do jeitinho brasileiro, que não agrada a Deus. E você não gosta do jeitinho brasileiro, você não gosta do que te chamem, e nem da expressão todes, você não gosta. O todos já está envolvendo todos, homem e mulher. Mas aí meu querido, você pode se sentir uma árvore, o problema é seu. Não queira empurrar goela abaixo, e nem fazer com que te ouçam obrigatoriamente, e nem com que entendam e concebam na cabeça da população inteira que isso é a verdade, que esse comportamento é aceitável, e que principal, e eu tenho visto essas aberrações ultimamente na internet, gente que se diz de Deus dizendo que Deus aprova essa porcaria. Deus não aprova isso. Olha que nós estamos falando sobre Alexandre o Grande, hein? Helenismo, conceito de helenismo. Conquistar, dominar. E não é uma dominação que essa gente quer fazer? Eu comecei a palavra aqui, né? O motivo principal do vídeo, falando sobre a rebelião. Coré, Datã e Abirão. Rimou, né? E para quem é bom conhecedor dessa palavra, falando sobre rebelião, Coré, Datã e Abirão, vai saber que Deus os matou com a terra, os engolindo, abrindo o chão. Sabedoria minha? Rimazinha? Não. Eu sei que não vem de mim. Fechando o entendimento do helenismo, Alexandre o Grande fazia isso. Ele dominava povos inteiros, populações gigantescas, fazendo isso. Casavam-se com mulheres, tinham filhos, constituíam famílias, e ali
No caso, se eu tivesse que mandar o meu exército para lá, pode vir tranquilo. Aqui ninguém mais vai resistir. Aqui ninguém mais vai resistir. Como diz na gíria popular, é tudo nosso. É tudo nosso. E é necessário você, meu irmão e minha irmã, que vê esses meus vídeos. Entenda o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é abrir os seus olhos, né? Assim como eu falei sobre o Todes aqui, né? E pegando o contexto de Coré, Datã e Abirão, que é rebelião, isso também é uma rebelião contra Deus. E dura vai ser a correção de Deus sobre essa gente e sobre todos esses que aprovam essa porcaria, sobre todo, sabe? Mas a lei está aprovando, mas se a lei não está diante da lei de Deus, é uma lei infernal, é uma lei aprovada por Satanás, é uma lei que demônios estão conspirando na cabeça de homens para chegarem e dizerem assim: olha, eu assino, tá aqui, pá, vão ter que cumprir agora. Satanás. Já ouviu falar sobre medidas impopulares? É exatamente o que tem sido feito no Brasil. Leis impopulares. Aí eles adotam a técnica do pão e circo. E dão pão e circo para o povo. Vou falar rapidinho sobre pão e circo. Pão e circo. Essa expressão veio disso que eu estou falando, tá? Na época dos coliseus, né? Você, inclusive, pode ver, se não me engano, naquele filme Gladiador, você vê lá uma parte em que tá vendo aquelas terríveis batalhas ou vai haver uma luta sangrenta muito grande, ou leões vão devorar crianças e mulheres. Então, como a cena era muito ruim de se ver, mas o povo vibrava, o povo adorava. O que eles faziam? Vinham pessoas pelas arquibancadas ou com os carrinhos enormes e iam jogando pães bons, pães gostosos para o povo. E o povo, comendo aquilo, a cena que eles estavam vendo tornavam-se mais, assim, já nem tão horrorosas aos olhos. Por quê? Porque pela sua boca e pela sua garganta, até o seu estômago estava cheio de coisas boas. E essa é uma técnica de Satanás nesse tempo, nesses dias. Ele está enchendo os olhos, enchendo a boca, enchendo o coração, fazendo... Nossa, aqui ó, eu estou vestindo uma roupa muito boa de marca. Eu tô com um relógio muito bacana. Pão e circo vai fazer com que a sua mente seja dominada, com que os seus olhos não enxerguem como deveriam enxergar. E aí me lembra também uma outra passagem onde chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, por que o Senhor fala com a gente normalmente e com ele você fala por parábolas? Ele olha, é para quê? Vendo não vejo, ouvindo não ouço, e nem se entenda acerca das coisas do reino, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Entendeu? Porque é necessário você buscar. Porque se você quiser conhecer sobre tudo, geografia, política, história, filosofia, até outras línguas. Yes, outras línguas. Do you speak English? No? Better or less? Okay, I can try every day. Tudo isso. Você aprende sobre tudo isso lendo a palavra. Mas então eu preciso ler outros livros? Precisa, com certeza. Precisa ler outros livros. Mas eu estou dizendo que o principal está aqui. Você consegue aprender sobre tudo lendo a palavra, buscando a Deus. E eu sei que talvez esse vídeo fique bem comprido, bem extenso, né? A hora inclusive já está um pouco avançada, mas eu vou continuar porque
esse tipo de vídeo é necessário aqui no canal. Eu não me amoldo a padrões da internet para poder ganhar seguidores. Isso pouco me interessa, sinceramente, isso pouco me importa. Me importa ensinar a verdade, que é a palavra, do jeito que Deus me deu para ensinar a palavra, do jeito mais sincero, mais assim, cara limpa possível. Aí eu volto ao contexto de Paulo. Fiz-me de tudo para com todos, para que de algum modo pudesse chegar a salvar alguns. Deixa eu te dizer uma coisa para você que vê esse vídeo. Nem todo mundo vai gostar do que você tem para falar, mas fale. Se Deus mandou você falar, se Deus te instruiu a falar, fale. Nem todo mundo vai querer saber o que você pensa, mas se chegar o momento e for necessário, coloque seus pensamentos para fora, porque assim Deus pode abrir os olhos de muita gente, pode salvar muitos através dos seus pensamentos. Seus pensamentos são gerados internamente, primeiramente pela sua vivência e principalmente pelo que Deus coloca dentro de você, da sua cabeça. Grandes homens de Deus, né? Charles Spurgeon. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele chegou a dizer coisas também como Paulo, né? Spurgeon dizia, tipo, olha, para mim importa falar aqui umas 3, 4 palavras, quem sabe 5 palavras aí, que vocês consigam entender, compreender, digerir bem o que significa aquilo, a ponto de você descer aquilo pro coração e praticar, do que eu falar com toda a minha eloquência, vou criar uma palavra agora, tá? Com toda a minha poligloticidade, licença poética, por favor, e falar em vários idiomas aqui, e vocês não entenderem porcaria nenhuma do que eu tô falando. Entendeu agora? Acabei de explicar para vocês, inclusive, Atos 2, Torre de Babel, simples, idiomas humanos. Então, assim, muitas das vezes, preste atenção no que eu vou te ensinar agora, você vai precisar obedecer a Deus, mesmo com dano seu, mesmo sentindo na cara a resposta da sociedade ao seu redor. A sociedade ao seu redor. Muitas das vezes você vai precisar sentir o embate, a pancada. E aí eu lembro do que Cristo falou: esse mundo vos odeia. Eles vão levar vocês diante dos magistrados, vão punir vocês, vão matar vocês. Mas bem-aventurado aquele que perder a sua vida por amor de mim. Axalá. Só quem conhece a Deus de verdade entende o peso disso. O que é o peso real disso? Não existe testemunho de Deus real construído numa plantação de morangos. Não existe. Eu sei disso. Então, muitas das vezes vai ser necessário você abrir a sua boca e falar aquilo que está no seu coração, na sua mente,
mas que ninguém à sua volta tem o interesse e nem a paciência de ouvir. Mas por Deus, você tem que falar. Ah, mas eu vou me tornar chato. Chamaram Jesus de diabo. Chamaram Jesus de Beelzebul. Olha aí, está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. É o próprio demônio, olha lá. Jesus. Então, que honra nós temos, né? Se você não for desconsiderado por falar a verdade. É por isso que muita gente não quer ser cristão. Muitos que estão dentro das igrejas não querem ser cristãos de verdade. Porque isso implica num testemunho real. E num testemunho real, vai doer. Vai doer. Um testemunho real não é aquele que chega assim... Fazer uma brincadeira rápida aqui, tá? Esse é o boneco do meu filho. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria dizer que o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida, irmãos, e é vitória. Você vai ser bem-sucedido, irmãos. Olha que paradoxo, eu estou segurando o Homem de Ferro, the Iron Man. E aí, irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem abençoado a minha vida. Foi luta, mas agora a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. E tem sabor de mel, irmãos. Você creia nisso, que vai acontecer com você também, irmãos. Pode acreditar, você vai ser um empresário bem-sucedido. Olha, os irmãos vão olhar para você. Ah, irmão, passa um pouquinho do seu mel aí para mim, irmão. Passa um pouquinho. Homem de Ferro. Talvez Deus esteja te preparando para se transformar num homem ou numa mulher de ferro, mais blindado, mais blindada, para suportar as coisas que hão de vir. O Evangelho real, esse aqui, eu faço questão de fazer esse gesto, de mostrar, ele não consiste de histórias contadas. Isso aqui é sobre verdade, é sobre histórias vividas, e o povo crente não entendeu isso até hoje, que é de histórias vividas. Só quem sabe o que é ser um doente vai saber o poder e o valor de uma cura. Só quem sabe a profundidade, a malignidade do abismo que é estar em depressão, que vai saber o valor e o poder da luz de Cristo quando chega e faz assim na sua cabeça. E o coração alegre o famoso rosto. Faz sentido isso para você? É o poder do Evangelho real. E o seu Evangelho real? Não é fazer aquela coisa mecânica, só dos irmãos com a paz do Senhor. Eu já fiz aqui. Isso não tem valor para Deus. Foram coisas impostas e aprendidas, comportamentais. E falando em comportamental, Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. E olha só, que interessante. Quando eles vêm contra você, eles inclusive acham pessoas que vão argumentar firmemente contra você e vão usar as suas atitudes e as coisas que você fala contra você. Olha só, não foi uma só pessoa não, tá? Olha aqui, ó.
E levantaram-se perante Moisés com 200. Não é um, não é dois, não é 20, não. São 200 candangos, meu filho. E aqui, não era qualquer um, não. Era bem armado, devia estar com aquelas armaduras bonitas e não sei o que, cheio de bolice lá. Levantaram 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. Atenção, príncipes manipuláveis, corrompíveis. Evangelho de hoje. Vê como a palavra de Deus ela é atualíssima e nela não há sombra de variação. Você aprende, eu falei, você aprende sobre tudo, filosofia, tudo na palavra. Então eles eram príncipes, não eram quaisquer pessoas, eram príncipes de Israel. Se levantaram, foram persuadidos. 250 deles. E foram lá, bater de frente com Moisés. Chamados à assembleia, homens de posição. Sabe, sempre você vai encontrar dentro de uma congregação, eu falo de dentro da congregação, poderia falar do nível empresarial, porque eu conheço muito bem também, mas vou falar de dentro da congregação porque diz na palavra de Deus que a correção vai começar por de dentro da congregação. Deus vai corrigir primeiro de dentro, não de fora não, tá bom? Então muito cuidado, você que gosta de frequentar seu culto e bater o seu ponto. Deus te conhece na sua vida todo dia, longe dos olhos do templo. Mas você está perto dos olhos, não tem como fugir dos olhos daquele que deveria ser o dono do templo. Agora ele passou a ser dono desse templo. Então levantaram-se muitos homens. Eles vinham avalizar o que Coré, Datã e Abirão estavam dizendo contra Moisés. Se levantaram lá e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Todos são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Ou seja, sabe aquele tipo de gente que a pessoa não tem capacidade, a verdade é essa, inclusive cognitiva, intelectual, não estuda. É assim, eu não deveria, mas vou usar essa expressão, é um zero à esquerda. E aí Satanás infama o coração dessa pessoa e diz assim, ó, quem essa pessoa está pensando que é? Melhor que você? Quem você está pensando que é para dizer isso para você, para mim? Hã? Quem você está pensando que é? Foi o que eles fizeram. 250. Não foi, olha, aí tu imagina a pressão que é. 250 candangos. Não é qualquer. Eu devia estar igual os espartanos, tá? Espartanos, o que vocês são? Au, au. E vocês são o quê? Au, au. E aí, como é que você combate um grito desse? São 250 candangos contra você. Contra você. Contra você. É. Quem é que não sucumbe a uma pressão dessa? Quem é que não abre mão? Quem é que não pensa assim, pô, quer saber? Tem muita gente aí, meu parceiro. Eu não vou enfrentar isso não. Ah, mas não vou mesmo. Ô Deus, dá licença aí, mas ó, carcaça aqui, já tomei muita pancada, mas essa daí é muita gente, hein? Não vou aguentar, não. Ó, é muita gente, Senhor, e não dá não. Ah, não dá não, vou abrir mão, vou sair fora. O homem natural vai pular fora, não vai querer saber, não vai bater de frente, não vai argumentar, não vai dizer nada, vai ó, como diz na gíria, meter o pé, mete o pé, vai meter o pé.
Não vai bater de frente, não vai. Que isso, rapaz? São 250 candangos ali. Você, orão, junta os seus paninhos de bunda aí, vambora, não vou meter o pé, meu filho. Deixa a arca do Senhor, deixa tudo. O quê? É 250 candangos, filho. Se vocês resolverem atravessar aquelas lanças ali, aquelas espadas, nós estamos lascados. Qualquer um pensaria isso. Aí veja a diferença de quem pensa com a mente de Deus. O pensamento é diferente. Quem são esses incircuncisos? Quem eles estão pensando que são? Para baterem de frente contra o Deus vivo. Vai ficar ruim para eles. Só 250? Que pena. Só 250? Peraí, arruma, mas sei lá, chega a 265 pelo menos, hein? Chega a 265 pelo menos, hein? Vai ficar ruim para vocês. Vai ficar ruim. Assim como numa outra passagem também, né? Meu Deus do céu, um exército enorme do inimigo. Nós estamos ferrados, vamos morrer aqui. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E de repente os olhos fizeram assim. Meu Deus. Na verdade, a vantagem estava comigo, eu não sabia. E de repente, quando ele teve os seus olhos espirituais abertos e ele viu, era um enorme exército, mais numeroso do que o exército inimigo. De cavalos e seus cavaleiros, prontos ali a destruir o exército inimigo. Por trás deles eles nem estavam vendo. Muito mais numeroso, muito mais poderoso. Cavalos e cavaleiros de fogo ali por trás ali. Mas eu queria te dizer que esse caminho de acreditar desse jeito é um caminho muito doloroso, é um caminho muito difícil, muito ruim de se trilhar se você realmente não se apegar, não se agarrar com Deus. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Eu quero te dar um conselho pessoal agora. Procure pessoas a quem você possa compartilhar suas lutas, suas guerras, suas aflições, suas fraquezas. Cuidado com quem você vai falar esse tipo de coisa, mas é necessário, porque primeiro você tem uma vida real com Deus. Depois você procure os seus pares. Tem um amigo meu em Cristo que ele diz assim, Senhor, eu tô procurando minha turma. E eu acho muito legal dele falar isso, eu tô procurando minha turma, porque isso remete à realidade do cristão verdadeiro em 2024, né? O cristão verdadeiro em 2024 está procurando a turma dele. Se você já achou sua turma, amém, glória a Deus. Fico feliz com isso. Mas dificilmente você tenha achado a sua turma em 2024, num ano em que tudo está tão declaradamente errado e contrário à vontade de Deus, que você não esteja concordando com, pelo menos, alguma coisinha que Deus não aprova. Então, reveja seus conceitos diante de Deus. E chegando lá, esses caras 250 foram lá. E aí eles não tá pensando o quê? Por que você está se levando sobre a congregação se Deus não está no meio da congregação toda? E Deus fala com todo mundo? Vocês estão pensando que é quem? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu. Aí, meu filho, como diz as pessoas, chamou para dançar. Não desafie alguém realmente de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Você está brincando com a sua vida. Esse é um recado que eu dou para os bruxos, para os quimbandeiros que gostam de fazer macumba para os outros. Cuidado, não façam isso. É um conselho de um homem de Deus
para você. Não faça isso não. Viva por mais tempo. Vai viver a sua vida. Mesmo que você não queira viver servindo a Jesus, tenta viver por mais tempo. Não faz isso não. Não perde seu tempo fazendo um trabalho com outra gente de Deus não. Cuidado. Tá bom? É um conselho de coração. Eu, para a glória de Deus, já vi assim Deus fazer coisas com quem tentou fazer coisa comigo que eu prefiro não mencionar aqui. E eu tô falando a verdade. Então não é vantagem não. Toma cuidado. Você que faz trabalho, faz bruxaria, faz suas obrigações aí contra alguém que é de Deus. Sabe essas coisas? Vou separar o casamento. Eu vou destruir a vida do fulano. Ou por uma simples inveja você vai lá e coloca o nome da pessoa para uma entidade lá perturbar aquela. Cuidado. Muito cuidado. Você pagará um preço alto demais que você não tem saldo na sua conta espiritual para pagar. Toma cuidado, é um alerta que eu tô te dando, tá bom? Então, Coré, toda a sua congregação dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que Ele fará chegar a si. O mesmo desafio de Elias lá no monte, os profetas de Baal e as profetisas lá também da deusa Azerá. Mesma coisa. Amanhã, olha só. Então faz o seguinte, vamos lá. Vamos ver quem Deus vai matar e quem Deus vai deixar viver. Foi mais ou menos isso. E aquele a quem escolher fará chegar assim. Fazer isso, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo. Ó, desenrolada essa história. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo? Basta-vos, filhos de Levi. Lembrando também que a tribo de Levi, né, se você for entender lá o contexto do dízimo e tudo mais, Deus tinha falado que eles foram desobedientes desde a geração dos pais deles, né? Então, é preciso entender algumas coisas na palavra. Você não sai por aí repetindo coisas igual papagaio, sem entender o contexto histórico, o que aconteceu e por que Deus fez algumas coisas. Pode ser que você esteja propagando o ensino errado. E aí Deus vai cobrar de você. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filho de Levi. Olha isso. Filho de Levi. É o que eu acabei de falar. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação, para ministrar-lhe, e te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Ou seja, tem gente que dentro de uma congregação ele já até tem alguma coisinha para fazer, mas ele almeja estar lá em cima, estar lá no púlpito, estar lá na frente. O que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a causar meios, fazer caminhos por onde chega lá em cima, nem que seja para derrubar ou difamar alguém, como acontece muito em muitas congregações. E o que Deus estava falando aqui era isso: olha só, você já tem um sacerdócio aí. É um tipo de sacerdócio. Você já tem uma função a fazer diante do Altíssimo. Aí você, o que você está fazendo? Você está vindo, você está denegrindo alguém, você está se levantando e arrumando provas, arrumando pessoas que colaborem com o seu falso testemunho contra alguém de Deus, porque você quer a posição daquela pessoa. Cuidado. Por isso muitas congregações são falsas por causa disso. É uma guerrinha por cargos, por posições, sabe? Inclusive, eu como canto, eu falo com propriedade disso. Inclusive, bom, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Depois de um tempo de participar de uma congregação, eu fiquei sabendo por um dos membros do nosso grupo, que contou para mim em segredo, e
quase implorou, pelo amor de Deus. Ele, na verdade, ele implorou, né? Para mim, para que eu não abrisse a boca, não falasse nada, mas ele veio me contar que algumas músicas não eram dadas para eu cantar. Por quê? Porque eu aparecia para a congregação. Eles não queriam que a congregação me visse. Na verdade, quando você tem a luz que vem de Deus, não de você, quando você tem um dom que é de Deus, não é de você, e você sabe disso, e Deus te usa pela misericórdia dele para alcançar pessoas, Satanás não gosta disso. Ele vai ofuscar você, ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar te jogar para escanteio, entristecer você, para que aquilo que está dentro de você, que não é você, não saia e não toque nas pessoas. É isso que ele faz. E se você não tiver maturidade para isso, você desiste de Deus. E muitos têm feito isso por não entender esse contexto espiritual e dos homens, que o coração das pessoas é assim, é ruim. O coração das pessoas é ruim. E aí esse irmão em Cristo, esse era irmão de verdade, fala a verdade, tá? Esse é irmão em Cristo, né? Contrabaixista do nosso grupo na época, e falou: olha, pelo amor de Deus, não conta, tá, Luiz? Mas tais músicas não são dadas para você cantar porque você aparece. Na verdade era que Jesus aparecia, eles não queriam. Queriam que a pessoa que era parente do pastor aparecesse no meu lugar, tivesse um lugar de destaque maior na frente da congregação. E o que esses homens aqui queriam? Lugar de destaque maior na frente da congregação. Exatamente isso. Você entendeu quando Salomão falou que não há nada de novo debaixo do sol, debaixo do céu? É isso. O comportamento humano é deplorável. Se repete. Os erros, tudo. A infâmia, a injúria, a inveja, a difamação, a calúnia e toda essa porcaria diabólica, aqui, ó. Se levantaram quanto? Arrumaram testemunhas, assim como fizeram com Jesus. Vamos lá. E vamos ver quem está pensando que é. Vamos lá. E arrumam, não é fulano e outro. É verdade. E não falou, é verdade. Ah, rapaz, eles arrumam até áudios, arrumam fotos incriminando o camarada. E cuidado. Vou abrir esse contexto para você pensar direitinho no que você anda vendo pela internet, acreditando que é Deus falando, porque é tudo manipulável hoje. Muito cuidado. Então, né? Tabernáculo do Senhor está perante a congregação para ministrar-lhe. Aí, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procuraram os sacerdotes, ou seja, eles estavam procurando desbancar quem estava na posição mais alta. E por isso tinha que vir com um pequeno exércitinho, né? Para desbancar quem estava lá em cima. E não é isso que acontece hoje? É exatamente isso. Aí olha só, a resposta. Assim tu e todo o seu grupo estás contra o Senhor e Arão. Quem é ele que murmureis contra ele? Ainda falou assim, ó. Eu e fulano. Vocês também querem falar contra fulano, que também está representando a Deus aqui? Vai dar ruim, cuidado. Bom, desculpa. Vamos dar uma resumida nessa história aqui. Eu vou te mostrar a consequência. Aí Moisés mandou chamar lá, chama Datã e Abirão, os filhos de Eliabe. Porém disseram, não vamos subir, não vamos. Quem está pensando que vai mandar em nós? Vai mandar em nós? Vai mandar em nós, parceiro? Nós não vamos, não. Aí chegaram e estavam lá. Fizemos subir da terra que manda leite e mel. Para vos matares neste deserto, senão também queres fazer príncipes sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Ou seja, eles argumentaram aqui que os benefícios do reino. Já viu aqueles que têm os privilégios? Então, tem uns que têm os privilégios e outros não. Então, eles começam a arrumar uma confusão, porque o que se deu para eles
não deu para nós. Aí você levanta inimigos. Os privilégios têm que ser para todos. E alguns se acham menos privilegiados do que os outros. Então nós não vamos fazer o que você está mandando e acabou. Aí então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o seu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Ou seja, mandou todo mundo lá, reúne essa patotinha toda, então que estão falando essa bobagem aí, e vamos lá perante o Senhor. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários também, tu e Arão, cada um o seu incensário. 250 incensários, é incensário para chuchu. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Ou seja, eles não tiveram tempo para, assim, se arrepender e parar com essa bobagem, mas eles não fizeram isso aí. Eles continuaram com a história. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Preste atenção. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Queria fazer uma observação aqui que muitos hinos, muitos louvores se cantam nas igrejas sobre a glória, sobre vem com seu fogo, vem queimar, e a glória do Senhor encheu esse lugar, e essas coisas assim. Só que dentro da palavra que eu tenho lido durante a vida toda, muitas das vezes essa glória do Senhor, quando ela aparece com o intuito de purificação. Então, de fato, ela vai acabar queimando. E quer fazer um teste? Pega um palitinho de fósforo aí, risca um palitinho de fósforo, queima a pontinha do seu dedo. Queima a pontinha do seu dedo para você ver como é que dói só um pouquinho, só a pontinha do dedo. A glória do Senhor vai queimar bem mais do que a pontinha do dedo. Você entende? Quanto é grave, o quão grave é quando você chama a glória do Senhor para cobrir um local onde está cheio de pecadores, que está chamando pela glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Por isso, muitas das vezes, muitas congregações estão condenadas já há anos e não sabem. Porque ali tem várias pessoas que estão com um estilo de vida totalmente deturpado, errado, fora da vontade de Deus, e estão fazendo esse tipo de canto. A glória do Senhor enche esse lugar, todo dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos para te encontrar na tua presença da vontade de pular. Vai pular igual o ramo na frigideira quando começar a queimar. Vai. Eu estou mostrando a palavra. Eu não posso inventar um jeito mais bonito de falar. Quando você chama a glória de Deus, a presença de Deus, para um local onde as pessoas estão de fato ali, todas procurando viver a vontade de Deus, preste atenção no contexto, tá? Estão todas ali procurando viver a vontade de Deus, são pessoas íntegras em si, mesmo com seus pecados e suas falhas, estão ali se esforçando para viver a vontade de Deus, aí é outra coisa. Agora, quando você chama a glória de Deus para um local onde a maior parte das pessoas ali é falsa, inclusive entre elas, é muito perigoso. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Ei, que maravilha! A glória do Senhor desceu. Glória do Senhor, aleluia! A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Que bênção! Que maravilha! Yeah! E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Entendeu? A glória do Senhor. Eles não chamaram? Não se ajuntaram? Não fizeram até motim? Pois é.
provocaram a Deus. E Deus veio, e Deus desceu. Você entendeu, né? Como diz a palavra, ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Se Deus viesse no formato em que ele era, e que ele é, e que há de vir, não haveria nem princípio, nem meio, nem fim. Ele já destruiria tudo no início. Não haveria cruz, não haveria nada disso, porque não é suportável. Não é suportável a glória do Senhor. Ela não é suportável, como é de fato, de verdade, não. Por isso a sarça ardia, mas não se consumia. Por isso a transfiguração no monte. Alusões, coisas que Deus vai fazendo em doses homeopáticas, porque senão destrói o ser humano, que é fraco, é barro, é pó. Do pó vieste, do pó voltarás, né? Então, a glória do Senhor. Por isso que eu, Luiz Henrique, já tenho estudado esse tipo de coisa faz algum tempo, sobre você cantar sobre o fogo e chamar o fogo. O Espírito Santo queima em mim, né? O exemplo, por exemplo, assim, nós preparamos a casa, né? Nós arrumamos ela toda, queima em mim, queremos queimar por Jesus. Meus irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa, irmãos, porque eu estou mostrando aqui na palavra que a glória do Senhor não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A glória do Senhor não é qualquer coisa. Muito cuidado quando você... tá vendo? Deus me lembrou agora, tá? De um episódio que aconteceu comigo. Uma vez, uma pessoa possuída num ônibus, no fundo do ônibus, né? E o demônio que estava naquela pessoa transformou, literalmente, tá? Como se fosse uma quimera, literalmente, para me intimidar. Tava com os dentes de baixo para fora, os olhos virados, cuspindo no chão, fazendo garras assim, com as mãos assim, ó, cuspindo, fazendo assim, lá atrás no ônibus. E os passageiros do ônibus nem viram isso. Foi contra mim. Aí, sabe quando você tá assim, ó? Eu tava aqui digitando inclusive tava digitando uma palavra no celular, digitando aí pra uma pessoa, né? Daqui a pouco eu olhei assim, ó. Aquele ser que era um demônio, possuindo aquele senhor ali, tava mordendo a parte do encosto de couro do ônibus, como se fosse um cachorro, e cuspindo no chão, olhando pra mim. Lembra do que eu ensinei sobre a glória do Senhor? Deus me deu uma sabedoria naquele momento, parecido com essa palavra aqui. Eu identifiquei que era um demônio querendo botar medo em mim, me afrontando, né? Na hora, o que eu disse? A glória do Senhor queime esse lugar aqui agora, em nome de Jesus. O que você acha que aconteceu? Rapidinho aquele senhor se destransformou e ficou assim, ó, sentado assim, normal, olhando para a janela do ônibus. E eu nem botei a mão nele. Eu estava do outro lado do ônibus. Tanto é que o que ele estava fazendo era para me intimidar. Ele estava cuspindo no chão, rosnando como um animal. Ele latiu como um cachorro, como um lobo raivoso, para botar medo em mim. E o que eu invoquei? A glória do Senhor queime esse lugar, o fogo do Senhor queime esse lugar aqui agora, em nome de Jesus. O que aconteceu? O demônio, sebo nas canelas. Você entende o perigo de se dar com a glória de Deus? Com essa força sobrenatural que o homem insiste em tratar como uma coisa corriqueira. A glória, e olha o anjo, e o anjo, olha o anjo, e o anjo.
E o homem de branco? Ai, o homem de branco. O homem de branco. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quando Cristo voltar, quando Ele começar a correção, você entende que está tudo sendo preparado para o fogo? Tudo está sendo preparado para o fogo. Tudo está sendo preparado para o fogo. Eu queria até... Lembrei agora só a minha mente. Filhos do Fogo, Daniel Mastral. Alguma relação? Estude sobre esse assunto. Acontece que é muito perigoso mexer com a glória de Deus. Mexer com a glória de Deus é muito perigoso, com a luz, com o fogo do Espírito Santo. Cuidado quando você ficar invocando o fogo do Espírito Santo, quando ficar invocando a glória de Deus, quando você ficar... Eu dei um exemplo claro. E que Deus me mate agora aqui, falando pra você, bem na frente desse vídeo, que eu caia assim, pá, aqui com a minha cabeça em cima dessa Bíblia. Isso que eu tô falando é mentira. E aí? Então, irmãos, toma muito cuidado com isso. É perigoso demais o negócio de ficar invocando glória de Deus, um bando de pecador, com as vidas tudo, uns vagabundos espirituais, ficar chamando a glória de Deus. Entenda, Satanás está enganando pesadas congregações, está fazendo eles cometerem pecados que são para a morte, e não estão entendendo isso por causa dos olhos cegos diante de Deus. Não estão entendendo isso. Satanás está enganando as congregações. Tem demônios cantando, girando dentro das congregações. Estão dentro das congregações. Doutrina de demônios. Se Satanás é capaz de transformar em anjo de luz, que dirá os seus ministros? Sabe aquele meme, sabe? Não precisaria disso. Nem eu fazer nenhuma gracinha dessa para você entender. Você deveria ler, estudar, investigar. Então, eles disseram aqui, ó, os benefícios. Não deram campos e vinhas e herança, porventura arrancarás os olhos desses homens? Não subiremos, não vou obedecer, né? Se me nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, ou seja, você prometeu uma coisa e não fez. É um argumento, né? Que eles argumentam contra a pessoa, eles pegam ali, sabe? Isso que ia acontecer ainda, eles não... Assim, inclusive por causa da desobediência deles, Deus fez isso, tá? Então você falou tal coisa e não aconteceu. A culpa é sua. Então não vão obedecer você porcaria nenhuma. Não quer saber. Caça sua boca. Você não é homem de Deus coisa nenhuma. Você não é ninguém para falar assim comigo. Muito cuidado. Muito cuidado. Se a pessoa for um homem de Deus de verdade, se for uma mulher de Deus mesmo de verdade, cuidado, você está ferrado, cuidado, não brinque com Deus, não brinque com Deus, ainda se você fosse isso aqui, ó. Nem o homem de ferro aguenta. Nem a melhor armadura dele aguenta. Você tá ferrado. Então, continuando aqui pra gente chegarmos à direção do fim desse vídeo. Eu achei muito importante trazer isso até agora, porque eu acredito que esse vídeo vai falar com muita gente. Não é todo mundo, tenho certeza absoluta. Já passamos de 1 hora de vídeo, graças a Deus. Eu não quero gente aqui no meu canal que
Não queira se esforçar para pensar. Não queira se esforçar para servir a Deus, porque é isso que eu faço. Quer fofoquinha? Quer ver sacanagem? Vai para outro canal. Não fica aqui não. Aqui não é para você, tá bom? Agora, se você gosta e quer aprender a respeito da palavra, ensinada do jeito certo, não estou dizendo que eu sou melhor, pelo contrário, não sou apologeta, não sou um omeleta, não sou poliglota, não sou exegeta, nada disso. Eu sou Jesus Jeta. Final round. Acabou. Então, Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Olha isso. Quando a pessoa tem certeza que é um homem de Deus, ele fala: então, fica à vontade. Ó. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tu e teu grupinho aí, essa tua patotinha. Vamos ver quem é quem diante do Senhor. Ó, mas não esquece não, leva cada um o seu incensário, tá bom? Vai lá, leva só, faz os seus badulaques todo aí, boa só show de bolice, vamos ver. Aqui, ó, 250 incensários também, tu e Arão, cada um o seu incensário. Aqui, ó, perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário, ou seja, ele e Arão, né? Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, neles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Ou seja, eles foram os maiores imbecis, os maiores animais, os maiores jumentos, porque, meu Deus, ainda tinha chance de chegar assim, não, realmente, a gente sabe, né? Deus tem guiado você, Deus tem falado através da sua boca, eu tenho visto a misericórdia do Senhor atuar através da sua vida, você tem um exemplo de vida para nós. Nos perdoe, nós erramos, nós não queremos fazer isso contra você e vamos estar submissos ao que Deus falar com você que é para nós fazermos, amém? Não, eles insistiram, continuaram. Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Olha isso. Tipo assim, ó, é hoje que vocês vão ver que nós aqui estamos com café no bule, tá? E esse negócio de Moisés e Arão, esse café pequeno, isso aí vale nada não. Tem a vida toda de regrada aí, ó, tá vendo aí, ó? Nós temos aí 500 mil testemunhas aqui, 250 homens que estão falando que é tudo mentira. Vocês vão acreditar em quem? Neles dois sozinhos ou em nós? Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória do Senhor. A mesma glória do Senhor que apareceu lá no ônibus e botou para correr aquela entidade que transformou literalmente aquele senhor e depois destransformou pela glória o fogo que eu clamei dentro de um ônibus, sem ninguém saber, ninguém nunca viu isso. E como eu não morri de infarto até agora, você há de convir que eu estou falando a verdade, né? E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, eu os consumirei num momento. Dura coisa eles decidiram falar contra os homens de Deus, né? Fizeram a maior burrice das suas vidas. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Senhor, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Olha só que interessante. Nós temos, deixa eu ensinar um pouquinho para você a respeito disso, rapidinho, tá bom? Você sabia que desde a escola nós somos ensinados da maneira errada? Na escola a gente aprende que é o quê? Corpo, alma e espírito, né? Olha só, Satanás ensinando. Você tem o quê? Corpo, alma e espírito. Beleza.
Só que na verdade você deveria aprender que é o contrário. Você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Ah, mas não está dizendo a mesma coisa? Não, não estou. Sabe por quê? Se você ensinar que você tem um corpo, o corpo ele atende às demandas da alma. A alma é a sede dos sentimentos, todos os prazeres, todos os seus gostos. A porta de entrada é o corpo, a carne. E se é a alma, quem está governando a carne, o corpo, que é a porta mais externa, a parte mais visível, o seu corpo vai querer sempre fazer e satisfazer as suas vontades. Por isso Jesus também tirava momentos, e vários desses, onde ele estava buscando o Pai para se consagrar, se separar cada vez mais da sua carne, da vontade da sua carne. E aí tem o Espírito, que é o Espírito do homem, não o Espírito de Deus, tá? O Espírito do homem. Aqui, ó. Apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei num só momento. Mas eles, prostrando sobre os seus rostos, disseram: ó Deus, Deus dos espíritos. Não é dos espíritos malignos, não, tá? Dos espíritos, está escrito no texto aqui, ó, de toda a carne. Pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda essa congregação? O espírito de toda a carne. Vamos até esse momento aqui, só esse textinho, essa parte aqui nesse instante. Espírito de toda a carne. Toda a carne tem um espírito. Estou falando de espírito de homem, né? Ser humano. Entendeu por que muitas das vezes na palavra diz assim, ó, por causa disso muitos dormem? O espírito de profundo sono. Tem o espírito do homem, tem a alma do homem. Quando o corpo obedece às demandas da alma, que é a sede dos sentimentos, e quer sempre os seus prazeres e as suas vontades, o espírito vai estar dormindo. O espírito de toda a carne, que é o espírito de todo ser humano, que está dentro de todo ser humano. Entendeu por que muita gente não conhece a Deus de verdade? Porque anda errante de tempo em tempo, dia após dia, fazendo a vontade da alma, que é quem comanda o seu corpo, que é o veículo desses três seres, vamos dizer assim. Então, o espírito fica dormindo. O que é o espírito de toda a carne? É a parte de Deus dentro do ser humano. Quando Deus soprou ali, ó, fôlego de vida, a essência dele, dentro do boneco de barro, deu-se origem à alma do homem, o espírito do homem também. Não é o espírito de Deus, tá? É o fôlego de vida. A alma é o psique, é a sede dos sentimentos, é a sua razão, o córtex pré-frontal, onde também está decidindo as coisas mais importantes da sua vida. E aí quando a alma, presta atenção, que é um ensinamento que não fazem nas igrejas, tá? Quando a alma está submissa ao espírito do homem, que está submisso ao espírito de Deus e não está dormindo, o que a parte externa vai fazer? A vontade de Deus. Obedecer ao espírito de Deus, que está comandando o seu espírito, que submeteu a sua alma à vontade de Deus. Entendeu? Então, quando o espírito do homem está submisso ao Espírito Santo de Deus, lembra do texto? Ou não sabeis vós que sois edifícios, sois casas, sois morada do Espírito do Altíssimo? É exatamente isso. Quando o espírito do homem, que é o espírito nosso, do homem, que é a ligação de Deus com Deus, deixou ali um dispositivo chamado espírito do homem dentro do ser humano, que faz a ligação entre o corpo, a alma e o espírito de Deus. Por isso é necessário que as pessoas se entreguem a Cristo, porque caso contrário, o Espírito Santo de Deus não vai habitar dentro delas. Elas vão continuar fazendo a vontade da sua carne, que está submissa à sua alma. Você entendeu porque a mídia manipula a mente para que o seu corpo faça a vontade da sua alma e a sua carne? Aí você entende agora que está escrito sobre homossexualidade, sobre várias outras coisas. Ele os entregou às suas próprias
paixões, experimentando, trazendo na sua própria carne a consequência de seus atos. Sabedoria minha? De forma alguma. Vem dele. Vem dele. Entendeu essa parte aqui? Sobre o espírito do homem, alma e corpo. Então entendeu por que ensinaram para nós errado? Nas escolas ensinaram, se tem um corpo, uma alma e um espírito. Já era uma indução. Olha só, deixa o seu corpo fazer o que ele quiser. Sabe por quê? Que na verdade ele está atendendo às demandas da alma. A alma quer o quê? A alma quer todos os prazeres, quer fazer a vontade. E você já viu quilos mortais? Exatamente, vontades da alma. Ah, mas eu não consigo. E se eu ficar desse jeito, eu vou morrer. Quem foi que te levou aquele jeito ali? Com 600 quilos. Você não percebeu? Você estava fazendo a vontade da sua alma. Você não percebeu que o seu espírito estava dormindo? Pois é. A parte mais externa está sofrendo agora os danos. O corpo, a carne, a pele está sofrendo os danos da tomada de decisão errada. Então, esse pequeno adendo aqui, para te explicar sobre corpo, alma e espírito, que na verdade deveria ser entendido como você tem um espírito, uma alma e um corpo. O seu espírito não deve estar dormindo, ele precisa estar em ligação e submissão ao Espírito de Deus. E aí o seu espírito que está submisso ao Espírito de Deus, ele vai ter força porque você busca na palavra para submeter a sua alma e subjugar a sua carne. A sua carne. 40 dias subjugando a carne. Mas está escrito. Está escrito. Transforma essas pedras aí, pai. Você não é filho de Deus. Transforma aí. Tá com fome aí. Carne. A barriguinha magrinha aí. Olha aí. Tá parecendo até que é diet. Você tem que comer um pãozinho aí, meu filho. Você vai morrer, hein? Isso é carne. Ó, você entrou no corpo de carne agora. Você tá lascado. Você vai morrer. Reda-te de mim, Satanás. Porque também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Mas você não é o... Então, pula daí. Está escrito, porque os seus anjos darão ordens a seu respeito e não deixará que você se machuque. Vê que Satanás é desgraçado e inteligente. Então ele usa de todos os argumentos, assim como esses homens aqui. Você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. O que você pensa que é para falar com a gente assim? E Moisés e Arão ali. Então tá, vamos lá perante o Senhor. E a glória do Senhor apareceu. E o que a glória do Senhor fez? E voltando ao assunto rapidinho para terminar esse pensamento, esse contexto agora de não dará ordens aos teus anjos, pois é. Sai fora, Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Aí me lembra uma outra palavra que tem em Apocalipse. Sai dela, povo meu, para que não incorrais nas suas pragas e nos castigos que estão reservados para ela. A falsa igreja, a prostituta, Jezabel, está aí governando muitas igrejas, com todos os seus aparatos de som, toda a sua eloquência, todos os seus argumentos de persuasão humana, todos os suas plumas e seus paetês, tudo que tem lá que está persuadindo, inclusive os painéis de LED para emocionar,
que atrás do pregador aparece um rio correndo, muito bonito, para fazer a sua mente viajar e ficar no subconsciente, onde qualquer palavra que aquele homem lá do microfone falar vai mexer com a sua alma e os seus sentimentos infantis, sem experiência de Deus. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Já expliquei essa parte, né? Pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão. Após eles seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Você precisa se apartar de quem você sabe que está errado. Não concorde com nada dentro da sua igreja que você sabe que Deus não concorda e você está aí concordando. Cuidado. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e puseram a porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. Olha só. Ah, mas Deus mata a criança? Pois é. Você está lendo aqui? Eu estou lendo para você. Aqui, ó. Para dizer que eu estou inventando coisa. Está aqui. Juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Ah, mas as crianças vão para o céu. É? Você precisa entender a palavra de Deus, estudar. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Olha só que interessante, olha. O que Moisés estava dizendo ali? Olha, se essa gente, eu vou parafrasear aqui, tá? Se essa gente ordinária que morrer de morte natural, esquece, eu sou mentiroso. Ainda diz aqui, ó: se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Por isso que quando alguém tem certeza de que é de Deus, que foi enviado por Deus e que é Deus quem o guia, não tem medo de partir para o embate, dependendo da situação que for. Sabe quem está com ele, sabe quem está com ela. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e Deus é mestre em fazer coisas novas nesse sentido, cuidado, tá? E a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem um abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aí? Rebelião, sociedade brasileira, linguagem neutra. Ah, mas você... Palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão de ser verdadeiro. Não abra mão de falar a verdade. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, preste atenção, quando você está submisso à vontade de Deus, os poderes dos céus estão submissos ao que sai da sua boca, não porque você é maior que os céus, mas porque você está submisso àquele que é maior nos céus. Você entende isso? Você entende o poder disso? Você entende a glória disso? Você está submisso ao que é maior. Você está submisso àquele que... o camarada mediu aqui
com a concha das suas mãos. Pega um pouquinho d'água na sua mão aí, pra você entender. Você precisa mensurar o que é isso. O camarada mediu com a concha das suas mãos a quantidade das águas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, ele avaliza o que você fala por causa da sua submissão a ele. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, a terra que estava embaixo deles se fendeu. É que sim, não foi eu quem escreveu isso aqui, tá? Mas eu escrevi ali assim também, ó. Se lascaram. Deu ruim. Acabou. E a terra abriu a sua boca. Ah, mas a terra tem boca, que a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Lembra que eu falei aqui? Ah, mas Deus mata a criança. Eu vou ler aqui de novo no versículo aqui acima, tá? Presta atenção. Aqui. Eu vou tentar filmar aqui. Não sei se vai dar muito certo, não. Aqui, ó. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres. Ó, suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Mulheres, os filhos dessas mulheres e suas crianças. Sem pausar o vídeo, né? Já está longo, graças a Deus. Isso também é a maneira de eliminar os fracos, né? Primeira parte do curso. A primeira parte do curso é para eliminar os fracos, os corruptos. Então você viu aqui que Deus matou centenas de crianças. Filhos da desobediência. Então você que também, quero fazer o outro adendo aqui, tá? Que não corrige os seus filhos, que não corrige, não ensina a criança. Entendeu? Ensinar a criança no caminho que deve andar, inculca na cabeça da criança, é isso. É cobrar, é corrigir, é orientar. Tá errado e acabou. Por isso que pai banana, mãe banana não vai entrar no céu, vai pro inferno. A verdade é essa, que não... Ai, e meu filho, nunca precisei encostar um dedo no meu filho, mas não se prepara, quer dizer, não se espante não. Vai ter um dia que seu filho e você vão ser todos lançados no fogo, porque você não ensinou do jeito que deveria ensinar o seu filho e a sua filha. Essa é a verdade. Tá? Essa porcaria dessa sociedade que está aí hoje, eles estão colocando na cabeça dos pais, inclusive a influência do Estado sobre a família, não está deixando os pais serem pais nem mães serem mães. E os idiotas, por conseguinte, estão assimilando e admitindo e se adaptando e abrindo mão e deixando que outras vozes governem suas casas. A verdade é essa. Crianças morreram. A terra os engoliu. Você vai deixar que seus filhos sejam engolidos, não pela terra, mas pelo fogo. E você viu qual fogo que é? É o fogo da glória de Deus. Não é fogo de inferno, não. E inferno é fichinha. O inferno é fichinha. Diz a palavra de Deus que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Olha só. O pessoal tem medo do inferno. Você devia ter medo de Deus. Cuidado. Então crianças morreram. Foram assassinadas por Deus. Filhos da desobediência. Cuidado para você não estar ensinando o seu filho, a sua filha a ser um procrastinador, alguém que desobedece a Deus por causa do seu modo de vida moderninho.
por causa do seu modo de vida, onde pode fazer o que quiser, onde tem liberdade para sair para onde quiser. Você está deixando o seu filho e a sua filha irem para mais perto do inferno possível. E quando chegar no dia certo, Deus irá eliminar a todos, inclusive você que deixou ensinar essa verdade. Vamos concluir. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré. Você que gosta de ser testemunha falsa, você que gosta de ser Maria vai com as outras, você que gosta de ser apoiador de vagabundo espiritual, de gente que você sabe que está roubando o povo, cuidado. O fogo está reservando um espaço lá, VIP para você. Também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. Todos os seus bens. Você que fica puxando saco de liderança para ter uma posiçãozinha e conseguir comprar alguma coisinha a mais porque você é amigo do pastor, você trabalha na empresa do pastor e você tem algum privilégiozinho porque você é funcionário da empresa do pastor, que nem deveria ter empresa porque construiu seus bens de maneira ilícita, roubando o povo de Deus. Cuidado, todos os seus bens serão consumidos com a mesma praga que vai consumir a vida do pastor. E eles e tudo que era seu desceram vivos. Desceram vivos ao abismo. Desceram vivos ao abismo. Vivos, desceram vivos ao abismo. Você entendeu isso? Não morreram não. Eles desceram vivos, gritando. Imagina o horror das crianças. Imagina o horror das mães, junto com seus filhos, junto com suas casas, suas posses, seus bens, seus carros, suas roupas chiques, grande bosta. Não vale nada para Deus. A boca da terra abriu e engoliu a todos. Tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles. Ou seja, começaram a gritar. Foi tão horroroso que todos os honestos que estavam em volta correram, saíram voado. Não ficaram ali porque foi tão horroroso aquilo que aconteceu. E eles viram que é tão sério mexer com Deus, com a glória do Senhor, e chamar o fogo, chamar a glória, e tá com a vida suja, cuidado. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Para que a terra também nos engula a nós. Para que a terra também não engula a todos nós e a tudo que é nosso também. Cuidado, cuidado. Você pode estar participando de coisas que não tem nada a ver com Deus, mas tem a cara de Deus. Tem o jeito de Deus. Tem, nas palavras deles, a bênção de Deus está nesse lugar. Cuidado. Eu estou te dando um alerta vindo da parte de Deus para você. Muito cuidado. Eu não perderia meu tempo aqui em quase 2 horas de vídeo lendo Bíblia, mostrando para você. Para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 205 pessoalzinho que estavam apoiando. Apoiadores de vagabundos. Olha aqui. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os vagabundos falsários que foram testemunhas oculares da mentira e que ainda tiveram o disparate, a cara lavada, a pachorra de levar lá oferta. Ainda tiveram a cara de pau de ir lá. Dominus Patrus do Espírito Santo, Amém. Fogo.
consome essa vagabundagem toda. Acabou. Você vê que Deus tem um tipo de tratamento, um tipo de tratativa para cada tipo de público. Uns foram engolidos pela terra, vivos, crianças, mulheres, mães, pais, casas, bens, tudo, carro, toda essa porcaria, engolidos vivos. E os outros? Os outros têm um lugar especial no coração de Deus. Os outros têm um lugar quentinho. Ui, que bonito. Ai, que beleza. Eita, que maravilha. Um lugar quentinho. Então saiu fogo do Senhor, o mesmo fogo que eu invoquei no ônibus, que ninguém viu, mas o mundo espiritual teve que correr dali, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Mas nós estamos oferecendo sacrifício de louvores ao Senhor. Nós estamos fazendo aqui uma dancinha para Jesus. Nós estamos fazendo nós estamos fazendo uma dancinha no altar para o Senhor. Consumiu a todos. O fogo consumiu a todos. Não teve argumento. Não teve nada o que se pudesse dizer. Acabou com todo mundo. O fogo é a tratativa de Deus, é o tratamento de Deus para quem fica invocando a glória dele e não está com a vida como deveria estar. Cuidado com louvores que se cantam assim. Se você não estiver com a vida de fato no altar de Deus, evita cantar certos louvores, evita cantar certos tipos de hinos. Eu já tenho falado sobre isso há muitos anos. Evita cantar certos tipos de hinos que você... Exemplo? Quer ver um exemplo bem claro? Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Não é Te Adorar o que me sustenta, não. É um outro aí que eu uso como exemplo também. Te adorar, não é adorador, não. É um outro que... Deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí. Senhor, que nesse que eu uso como exemplo aí. Deixa eu ver. É de adorar. Não é adorar o que sei, não. É aquele outro que fala sobre adoração. Fala um hino aí que fala sobre adorar, mas não fala sobre as consequências da adoração. Exemplo, acho que até um hino que o André Valadão cantava. Adorar a Deus. Não. É o outro. Que fala tipo assim, que eu até uso como exemplo de tipo assim, você fala que não importam as circunstâncias. Não, é tipo assim, adorar não importa as circunstâncias. Peraí. Poxa. Aí eu até uso como exemplo, tipo assim, não importa as circunstâncias, você diz, não importa as circunstâncias, e você vai e tipo assim, se Deus resolver te deixar sem emprego, se Deus resolver te deixar com uma doença incurável, você vai e está dizendo que não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. É de adoração. Meu Deus, eu não vou pausar esse vídeo por causa disso não. Não importa as circunstâncias. Não é aquele também não. Se o mar me submergir a tua mão, respira e faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão.
Minha canção, meu louvor, não é isso não. É adorar, não importa a circunstância. Não importam as circunstâncias. Deixa eu ver se eu lembro. Meu Deus, tem que lembrar esse hino. Não importa a circunstância, adoração. É o refrão dessa música. Como é que é essa música, Senhor? Bom, deixa eu ler, ver se eu lembro. Mas a questão é essa. A música diz que vou te adorar, não importam as circunstâncias. Só que se Deus resolver provar realmente que você está cantando, você abandona o evangelho, você abandona Deus, porque se Deus te deixar sem emprego, sem um quilo de arroz, sem um grão de arroz para dar para os seus filhos dentro de casa, se Deus permitir que uma doença mortal acometa você ou um dos seus, você vai continuar adorando? Tem certeza? Então, se Deus resolver provar o evangelho que você diz que fala, que vive, você vai ver que você não vive. Isso é um problema para Deus e para você. Porque Deus não quer te matar tão rápido. Você entendeu? Deus não quer te matar tão rápido. Deus quer que você seja salvo, que tenha a salvação eterna. E não que você fique cantando coisas sem você entender o que você está cantando. Exemplo, hinos como me joga na mirra ardente. Você sabe o que é você ser queimado pela mirra, mergulhar na mirra ardente? Teve um camarada na Bíblia que ele foi mergulhado no óleo ardente. E no campo quântico da coisa, Deus, ele praticamente precisou retirar aquele homem santo de Deus desse corpo físico dele, enquanto esse corpo se regenerava pela misericórdia de Deus, e o elevou até um patamar nos céus, e foi mostrando coisas a ele, coisas futuras que nós lemos hoje, coisas que estão acontecendo hoje, porque o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento era tão grande, tão profundo, tão intrínseco na carne, que não era suportável. Ele foi queimado inteiro no óleo e foi jogado numa ilha, porque achavam que ele estava morto. Ele não estava. Aí Deus pegou e pegou o espírito dele e começou a mostrar coisas inefáveis, coisas que o olho não consegue, e sabe, enquanto isso o corpo dele estava sendo curado. Você entende o contexto? Aí as pessoas ficam cantando, me mergulha na mirra ardente, como se fosse tomar um banho de chazinho de pêssego. O povo está muito alienado, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O povo está muito burro espiritualmente e Satanás está rindo na cara dessa gente toda. E eles estão usando a palavra, hein? Estão usando a palavra. Então, isso é o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens. Ou seja, também não importa a quantidade de testemunha falsa que se arrumar, vai morrer todo mundo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso, do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, espalhe o fogo longe, porque santos são. Quem? Os incensários. O povo era descartável por causa da desobediência. E também Eleazar, que provavelmente era alguém que estava na posição que deveria estar, obedecendo a Deus. Por isso também teve condição de pegar o incensário, os incensários, 250 candangos que foram consumidos ali. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são. Viu o que eu falei? E serão por sinal aos filhos de Israel. E aí tem todo o desenrolar dessa história. E aí, como a gente já chegou a 2 horas praticamente de vídeo, eu queria
agradecer a você que teve a paciência de ver esse vídeo até agora. Espero que eu tenha sido boca de Deus de alguma forma para você. E se você achou que esse vídeo pode ajudar mais alguém e fala de uma realidade que é a realidade no contexto que nós vivemos, quiser compartilhar, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.